O Lago Kalia. O vendedor de armas me deu o cabo da espada, que ele estava segurando com o dedo indicador e o polegar, me apressando para pegá-lo. Eu não conseguia acreditar que essa coisinha que mais parece brinquedo de criança poderia virar uma espada facilmente. Eu perguntei para ele com um olhar de suspeita. Então isso significa que uma pessoa que não tem mana não pode usá-la? Cavaleiros que treinaram por muito tempo, normalmente, são capazes de usar um pouco de magia, senão eles não poderiam usar espadas mágicas. Ai! Eu deixei muito óbvio que eu não sabia de nada de novo. Eu limpei a garganta e rápido troquei de assunto. Eu não tenho certeza se o Eclise tem alguma mana. Não se preocupe, querida cliente. Eu tenho vendido armas aqui na capital por décadas. Eu asseguro a você, que aquele escravo. Ele falou, posando de astuto, mas rapidamente mudou suas palavras assim que me viu olhar feio para ele. Quero dizer, o espírito daquele guarda é de certa forma excepcional. Eu estou nesse ramo por 30 anos, mas eu posso contar nos dedos o número de pessoas que emitiam uma aura assustadora como aquela. Isso é verdade? Com toda certeza. Eu estava me coçando para dizer que ele ia virar um mestre espadachim, mas me segurei. Na verdade, essa espada é um item tão raro que nos compramos ele por um preço bem alto no mercado negro, mas talvez por ela ser muito cara, os cavaleiros normalmente preferem olhar as espadas mais chamativas primeiro. O vendedor fungou enquanto pensava minha pobre bebezinha. Apesar de não ter um feitiço de reforçamento nela, essa espada é muito forte, ela é feita de um mineral muito raro. Nós ficamos interessados nela porque ela é feita de ferro vindo de uma mina dos anões, esse mineral foi extinto há muito tempo. É tão boa assim? Não há jeito de fazer outra dessas atualmente, porque o segredo dela só é conhecido pelos anões. Então ela é boa. Eu não entendi nem metade do que ele falou, então eu só concordei acenando com a cabeça. Para adicionar, quando ela fica pequena, a mana que flui dentro dela também diminui, então ninguém vai perceber que é uma espada mágica, mesmo em lugares onde armas são proibidas. Por exemplo, mesmo no Palácio Imperial? O vendedor acenou com a cabeça que sim, olhando ao redor para ter certeza que ninguém estava por perto, e sussurrou em segredo. É perfeito para assassinatos. Ele está exagerando muito. Quem no mundo que tenha um pouco de bom senso assassinaria alguém com uma espada que pode mudar de tamanho ao invés de usar veneno ou adagas escondidas? Apesar de eu ter pensado isso, eu não demonstrei nada pois eu estava muito interessada nessa espada. Você não consegue exibir ela para ninguém, mas mesmo assim consegue carregar ela para todo lugar. Na verdade, eu estava considerando uma adaga do tipo pequena, mas eu acho que isso será bem melhor. Eclise vai poder usar como arma assim que ele pôr as mãos nisso, tanto faz na forma de espada ou de pingente. Então, eu vou levar. Obrigado, querida cliente. Meu bebê finalmente achou um dono à altura. O vendedor estava emocionado, com os olhos marejados, e perguntou: devo mandar isso para a mansão junto com as outras coisas? Não, eu vou levar isso agora. Um tempo depois. Eu estava para sair da loja depois de ter terminado de fazer os cálculos para o pagamento, quando de repente eu parei de andar ao ver uma coisa brilhando na minha frente. O que é isso? Parecia muito luxuoso e elegante para ser vendido em uma loja de armas. Como um símbolo, as letras estavam espremidas e gravadas em um pequeno círculo redondo e várias joias podiam ser vistas brilhando nela. Era a primeira vez que eu estava vendo algo como isso. Oh, isso é um tipo de amuleto. Um amuleto? Sim, a competição de caça não está se aproximando? Esse é o item mais popular entre as mulheres atualmente, elas dão de presente para seus amados ou familiares que vão participar da competição. É mesmo? Que efeito elas têm? Elas possuem feitiços, são esculpidos e inseridos nas gravuras mágicas originais, que acionam automaticamente no caso de uma emergência. Que tipo de feitiços possuem? Isso depende do pedido, a maioria deles é feitiços defensivos, mas também tem aqueles que teleportam você para um lugar seguro. Oh, isso é bom. Nesses dias, o feitiço de detecção é o mais popular, e tudo o que você precisa fazer é colocar ele em uma parte do seu corpo. O vendedor que percebeu que eu estava ouvindo tudo com a expressão animada, imediatamente jogou a isca. Você gostaria de dar uma olhada neles? Eu acenei com a cabeça.
Um momento depois eu saí da loja, minhas mãos seguravam o colar para o Eclise e 3 luxuosos amuletos em ouro, prata e bronze. Você se divertiu, senhorita? Ao invés do Eclise, que é horrível com as palavras, o cocheiro correu para mim e pegou os sacos de compras da minha mão. Esses eram os sacos com os amuletos. O presente do Eclise estava escondido no meu bolso. Para onde iremos agora, senhorita? Eu ouvi que tem um lago tranquilo no oeste. Oh, você quer dizer o lago Calia? Eu vou levá-la até lá. A carruagem partiu silenciosamente. Na verdade, eu ia aproveitar que já estava ali perto e estava pensando em comprar uns vestidos e acessórios, mas eu já estava muito cansada porque fazia muito tempo que eu não saía. Eu queria voltar logo para a mansão, mas eu ainda tinha um presente para dar. Eu devo cumprir o que eu falei antes e entregar o presente direito. Eu queria dar um fim em toda a dor e ressentimento que acumulou no coração do Eclise hoje. Senhorita, nós chegamos. Talvez por ser uma curta distância entre a loja e o lago, a carruagem não demorou muito para parar. Eu desci da carruagem com a ajuda do Eclise. Naturalmente ele deu uns passos para trás e ficou ali parado. Ele estava cumprindo todas as suas funções como guarda. Por favor, ande ao meu lado. Você não acha que vou me sentir solitária se eu andar sozinha? Eu olhei para ele e estiquei meu braço na direção dele com graça. Eclise hesitou por um momento e então levemente pegou na minha mão. Ele segurou a minha mão tão levemente que eu mal senti a mão dele. Eu estalei a língua e agarrei a mão dele com força. Eu senti o corpo dele estremecer. Eu olhei para o lado em que ele estava e vi ele manter a cabeça baixa. Infelizmente, seu interesse permaneceu o mesmo. Nós andamos por um tempo em uma passarela bem construída, enquanto estávamos de mãos dadas. Finalmente, nós chegamos em um mirante construído em cima do lago. Parecia um local para encontros, mas não tinha muitas pessoas ali, porque era de manhã em um dia de semana. Com as 2 mãos no corrimão, eu olhei a bela vista do lago por um momento. Uma brisa com um leve cheiro de água soprou fria vinda de longe. Eu olhei para o homem parado ali feito estátua, que não estava nem olhando o cenário ou tentando falar comigo, e eu falei com afeição. Você está se sentindo melhor? Os olhos cinzas que estavam olhando ao longe, vagarosamente se viraram para mim. Ele olhou para mim como se dissesse: do que você está falando? Você estava com má sorte desde essa manhã. Eclise não me respondeu imediatamente. No fim, ele respondeu relutante como se estivesse dando desculpas quando eu pressionei ele fazendo Não foi grande coisa. Me sentindo culpada, eu perguntei cuidadosamente para ele. Quantas vezes coisas assim aconteceram? Hoje foi a primeira vez. Eclise. Eu chamei ele com um suspiro. Não pense que você me engana com essa mentira deslavada. Eu te disse não é, para você fazer as pessoas da mansão aceitarem você. Eu não estou brigando com você por você não ser capaz de fazer isso agora. Eu me intrometi, porque aquilo estava além do que você poderia cuidar. É o Reinald quem está liderando as pessoas que estão maltratando você? Eclise olhou para mim com uma expressão peculiar enquanto estava em silêncio. Isso me deixou mais e mais ansiosa. Diga-me, o que o Reinald fez para você? Eu vou cuidar disso. Como? Eclise, que estava em silêncio até agora, inclinou a cabeça para o lado. O que? Mestra, o que você pode fazer contra os cavaleiros? Eu fiquei sem palavras temporariamente. Ele parecia sarcástico sobre o que exatamente eu poderia fazer, mas não tinha expressão em seu rosto, que parecia ter sido feito de cera. De um jeito ou de outro, nada vai mudar enquanto eu for escravo, mestra. Se for por minha causa, é melhor fingir que você não sabe de nada, porque isso não me importa. Eu fiquei surpresa com a resposta inesperada dele. Contudo, isso não significava que eu não conseguia entender o significado oculto por trás disso tudo. Eu vou ficar do seu lado por minha própria vontade, então não me faça ser expulso por nada e fique na sua. Inesperadamente, ele talvez tenha se adaptado à atmosfera do ducado mais rápido do que eu previa. E com isso ele percebeu a minha posição como a senhorita da casa. Interesse 33%. Eu olhei de relance acima de sua cabeça. Só 33%. Isso mal passou a porcentagem inicial do modo normal. Eclise era um oponente difícil mesmo no modo normal, onde a dificuldade era nível fácil. Eu pensei que era porque ele tinha um pouco de senso de lealdade pela Penélope. Mas eu entendo agora. A personalidade original dele.
A verdade talvez seja que ele está em uma meticulosa guerra de empurra e puxa para sobreviver. Como eu vi seu interesse subir acima de 30%, sem perceber, meu humor começou a melhorar. Honestamente, eu estava muito esperançosa desde o incidente desta manhã. Até parece hilário, agora que eu trouxe ele até uma loja de armas toda animada, enquanto não faz muito tempo atrás eu não achava que eu poderia ver o fim dele logo. Sim, você está certo. Eu não sabia que a realidade podia ser tão sombria. Eu respondi com uma voz fraca. Agora você sabe um pouco sobre a minha posição dentro do ducado. Porque eu não pensei que enquanto eu estava pesando e medindo ele, ele também poderia estar olhando para saber se eu tinha uma vida medíocre ou não. Eu não tenho o poder de libertar você agora. Enquanto você for escravo, eu não tenho soluções para os maus tratos. Assim como Eclise, que encarava isso com a cabeça erguida, deduziu. Realmente não tinha muita coisa que eu podia fazer. Eu podia ir até o duque e denunciar os abusos desenfreados dos cavaleiros, mas eu já havia apertado o primeiro botão de erro. De jeito nenhum o duque, que não gostou que eu trouxe o Eclise para casa, se importaria com um mero escravo. Logo eu descartei a ideia de apaziguar ele. Mas eu ainda vou ter que manter você junto com os cavaleiros. Eu olhei para ele sem expressão e falei assustadoramente como sempre. Se sua espada for útil, nem que seja um pouco, então será que isso não poderá chamar a atenção do duque? Então aguente mesmo que você esteja triste. Suporte tudo e treine para melhorar suas habilidades. Eu vou aparecer por lá de vez em quando como hoje e bagunçar tudo, dando aos cavaleiros muito trabalho.